Fala pessoal, beleza? Aqui é o Maurício e vocês estão no canal Meu Livro e Eu. Sem mais delongas, hoje eu trago uma das minhas últimas leituras, que foi o livro Battle Royale. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro, sobre a minha leitura e aquilo que eu achei sobre ele. Se você quiser saber um pouquinho mais dele, espera a vinheta passar. Essa obra chegou nas minhas mãos por causa de alguns motivos, os tais como a divulgação da Globo Livros, tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no próprio site da Globo Livros, e por causa de uma pessoa muito especial, a Bruna Camargo do Papo de Estante. Ela me fez ficar com muita vontade de ler esse livro, e Bruna, mais uma vez, obrigado por isso. Falando um pouco sobre a edição, quando eu peguei esse livro aqui em casa, eu tive duas reações. A primeira foi um susto, por causa, do pequeno tamanho dele, e também de contemplação, porque essa capa é muito bonita. O livro, ele tem na sua capa e contracapa, um alto relevo, não sei se vocês vão conseguir ver, que são os quadrantes e os nomes dos participantes do jogo. E eu achei também muito bonito a arte, esses dois personagens aqui, e o nome, a questão da cor ser vermelho, porque... imagina, esse livro é só sangue, literalmente, então combinou muito bem com isso. E por dentro, a gente tem a sinopse normal na orelha, a orelha gigante, e a gente tem tudo isso aqui, que é o mapa, os quadrantes e os personagens aqui, a ilha em que eles estão. Atrás a gente segue a mesma ideia, que é também a ideia da ilha, os nomes dos participantes, duas filas, uma fila de meninos e uma fila de meninas, e a ilha fechando os dois lados. Eu achei um trabalho muito bem feito, sem contar que as folhas são muito boas. Você lê isso aqui e só quer saber de admirar o trabalho que eles fizeram. Sobre a premissa do livro, aqui nós temos uma turma de 9º ano, então são adolescentes, estão dentro de um ônibus indo para uma viagem. Até aí eles pensavam que estava tudo bem, até que algo acontece e eles são levados a uma ilha. Nessa ilha eles descobrem que eles foram convocados para esse jogo, o Battle Royale. Lá nessa ilha, num prédio de uma escola, eles recebem todas as instruções de como vai ser o jogo, como apenas um sobreviverá, e eles também recebem uma mochila. Dentro da mochila, alguns dos elementos são uma água, uma bússola, um mapa da ilha e também uma arma, que poderia ser desde um rifle, de um arco e flecha, de uma besta, até um garfo de cozinha. Lá era tudo sortido. E aí começa a nossa história, começa o grande jogo. No total nós temos 42 estudantes. Bom, a história do livro ela se centra mais em 3 personagens: o Shuya, a Noriko e o Shogo. Mas isso não quer dizer que os outros personagens não sejam explorados. Todos eles têm uma grande parte na história, todos eles têm profundidade e você acaba se afeiçoando a todos eles. Eu diria, para quem já leu, até a Mitsuko. A história vai se desenrolando e a gente vai tendo uma transposição de personagens, de visão de personagens. Como assim? Em um capítulo a gente pode ter totalmente a visão voltada para o Shuya, para Noriko e para o Shogo, o grande trio da história. Mas a gente também, em outro capítulo, no próximo capítulo a gente já pode ter a visão de outro personagem, centralizada em outro personagem. Então isso é muito legal porque você acaba conhecendo todos os 42 estudantes da história. Bom, quando eu peguei esse livro para ler, eu pensei em algumas coisas, tipo, esse livro eu vou demorar muito para ler, porque, gigante. E outra coisa que eu pensei é, 42 personagens no mínimo. Eu nunca que vou decorar todos os nomes, saber quem é quem e tudo mais na história. Mas essas duas coisas que eu pensei foram deixadas de lado quando eu comecei a ler. Porque esse livro é incrivelmente viciante. Você começa a ler tipo, vou ler. Quando vê, tá lá no meio e não consegue mais parar de ler, literalmente. Porque isso aqui é muito bom, é viciante total. E em relação aos personagens, por causa dessa troca de visão de personagens que o autor faz, a gente conhece todos eles e acaba se afeiçoando e criando um vínculo com eles. Então você acaba literalmente reconhecendo quando é a Mitsuki,
quando é o Shuya, quando é esse, quando é aquele. Então você não fica tão difícil saber dos personagens aqui. Claro que 42 são bastante, mas não é tão difícil não. Outra coisa sobre a história, eu sei que há muita gente relacionando esse livro com Jogos Vorazes e tudo mais. Eu não vou falar sobre isso porque eu não li Jogos Vorazes ainda, não sei se vou ler, mas o que eu tenho para dizer é que esse livro tem muito sangue. Existem cenas aqui de lutas que são descritas literalmente afinco. Em uma das resenhas que eu assisti, que foi da Alba, do Psycho Books, ela faz um comentário muito interessante que eu também tinha pensado, que é: algumas cenas de ação aqui de luta parecem muito com Kill Bill. Pra quem viu Kill Bill, vai mais ou menos saber o que eu tô falando, porque no filme do Tarantino, em algumas partes, o filme chega a ficar em preto e branco, de tanto sangue que tem. Existem cenas que você literalmente se agonia lendo, que é uma dor tão gigante que você pensa, meu Deus, como é que eu poderia sobreviver a isso? Como em relação a uma unha no olho. Aí eu paro por aí. O autor, ele não poupa palavras para descrever a ação, e isso torna o livro muito mais real. Porque se todo mundo tem que se matar, literalmente, vamos se matar, negada. Eu achei esse livro sensacional, eu não esperava tanto desse livro. Eu gostei demais da leitura, eu literalmente comi esse livro e eu tenho literalmente saudades de ler. Pode ser que daqui pra frente eu leia ele de novo. Se você gosta de Jogos Vorazes, se você gosta de literatura de ação, que tenha essa coisa de uma pegada mais punk, eu acho que esse livro combina realmente com você. Agora, se você tá pensando que, meu Deus, eu nunca vou conseguir ler um livro desse tamanho, dessa grossura e tudo mais, eu acho que você deveria então pesquisar um pouquinho, porque além do livro literalmente literatura, que eu poderia dizer, ou literatura em prosa, existe também o mangá dessa obra e também o filme. E os dois eu andei lendo e vendo um pouco, eu não cheguei a completar como esse. Eles são bem fiéis à história, então qualquer um deles vai ser bom. Só que o filme, ele é de 2001, então você esteja preparado para uma obra um pouquinho mais antiga, uma edição um pouquinho mais xoxa. Ah, uma coisa que eu queria falar com vocês, que eu achei legal e ao mesmo tempo não muito legal no livro, foi o fato de ter uma frase no final de cada capítulo. A frase é: restam tantos estudantes. Como um exemplo aqui, ó. Aqui diz, espero que dê pra ver, restam 42 estudantes. Então aqui, a gente está no começo da história, ninguém morreu, todo mundo tá feliz, e beleza. Mas ao longo da história a gente vai tendo menos, restam 31 estudantes, restam não sei quantos estudantes. Isso é legal, porque assim, pra mim, na minha mente, vinha tipo uma placa, pum, restam tantos estudantes. Tipo o final de episódio de série, sabe? Mas, ao mesmo tempo, às vezes você tá lendo essa página aqui e a frase está desse lado. Então, às vezes você acaba lendo aqui, como a frase é grande, acaba mostrando o número. E não é o número que estava mais ou menos batendo com a história aqui. Então você sabe que é nessa parte aqui, alguém vai morrer. Então é um baita spoiler, assim. Aí se você acaba abrindo o livro numa página sem querer e descobrindo que é uma quantidade menor do que você tá, você sabe que alguém morreu. Bom, o que eu posso dizer é que eu super indico essa leitura. É uma leitura fácil, rápida, mesmo que não pareça, mas é bem rápida, e eu acho que todo mundo vai gostar disso aqui. Se você já leu Battle Royale, deixa aqui embaixo o seu comentário daquilo que você achou sobre a história. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês, eu gosto muito de conversar com vocês sobre aquelas leituras que a gente faz. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um joinha aqui no canto, de favoritar o vídeo e de compartilhar nas suas redes sociais, porque assim você ajuda a divulgar tanto esse livro, quanto o vídeo, quanto o próprio canal Meu Livro e Eu. E para você que é a primeira vez aqui no Meu Livro e Eu, para você que está me vendo pela primeira vez, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ou clica aqui no link que eu deixar aqui no vídeo, ou ali embaixo mesmo tem o botão inscreva-se, porque assim você vai estar junto da galera aqui e também vai receber todas as notícias em primeira mão. Isso é muito bom para você. Eu espero que todo mundo tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!